Olá, e estamos de volta aqui no Nós e a Família. Espero que já tenham bebido o copo de água, tenham chamado todos os vizinhos, familiares e amigos para ver este programa que continua a ser muito interessante. Estamos a tratar do Mindfulness. E vamos voltar ao professor Fernando. Professor Fernando, há quanto tempo está envolvido no Mindfulness? Digamos que desde 2009 comecei este percurso a nível pessoal, o interesse pessoal por estas questões, e depois, ao longo desse tempo, fui-me envolvendo em diferentes projetos que têm em vista incluir estas práticas na sociedade em geral e depois, mais concretamente, na educação. E o que é que o levou a despertar esse interesse? Foi alguma situação em particular ou foi um dia acordou aí? Foi uma busca por algo diferente, por tentar perceber que o porquê de estarmos aqui e será que não há mais nada um bocadinho diferente e mais profundo. Então nessa busca comecei a perceber-me determinadas coisas que existiam que eu não tinha conhecimento na altura e comecei a interessar-me cada vez mais por estas questões do mindfulness, da meditação, portanto, e foi esse o caminho que comecei a fazer. Sei que agora está envolvido num projeto interessante que é o Mindfulness nas escolas. Sim. Como é que surgiu esse projeto? Pronto, lá está, surgiu a partir da minha prática e do meu interesse pessoal, quando eu comecei a perceber, se isto é bom para mim individualmente, poderá ser bom também aplicado na escola. E foi então quando eu comecei a pesquisar, a tentar ver o que é que havia, se havia alguma coisa já neste sentido. E, de facto, já havia muita coisa feita no estrangeiro, sobretudo, apercebi-me nos Estados Unidos da América, muitas escolas, muitos programas existentes que estavam a ser aplicados. E então comecei a fazer algumas experiências tiradas daqui ou dali, com uma turma que eu tinha na altura, do primeiro ciclo. Comecei a fazer algumas experiências, nada assim de forma consistente, mas algumas experiências só para ver como é que funcionava, se de facto aquilo poderia ter algum efeito. E comecei a ter alguns resultados interessantes. E aquilo despertou-me ainda mais a curiosidade, o interesse para continuar a fazer alguma coisa nesse sentido. Neste momento, o Mindfulness está a ser aplicado a que turmas? Neste momento, nós estamos a aplicar o Mindfulness a todas as turmas do primeiro ciclo, portanto, do primeiro até ao quarto ano. No agrupamento de onde eu venho, que é Marinha Grande Poente, temos 29 turmas do primeiro ciclo, portanto, são 520 alunos, mais ou menos, o que significa que todos esses alunos têm acesso a estas práticas. Há um programa que nós estamos a implementar. Esse programa tem uma duração de 15 semanas, é o programa Mind Up, em que são trabalhados diferentes temas, desde a questão da neurociência, que é importantíssima porque ajuda os alunos a perceber o funcionamento do cérebro. Depois temos as práticas de atenção plena e eles perceberem que há práticas que podemos fazer dedicando um tempo específico, que são as práticas formais, não é? Quando na aula, chegamos à aula e estamos sentados e vamos focar a nossa atenção na respiração, naquele momento sabemos que estamos ali para aquilo, ou então depois no dia-a-dia as ditas práticas informais, que os alunos já percebem-se que podem fazer quando comem, quando cheiram alguma coisa, quando ouvem, quando observam, quando se movimentam, ou seja, qualquer atividade que nós fazemos no dia-a-dia pode ser feita em atenção plena. Portanto, este programa proporciona, então, que eles possam ter essa capacidade de integrar no seu dia-a-dia estas práticas, além da escola, porque, embora seja implementado na escola, mas fora da escola também, e eles perceberem. E é interessante que há alguns deles, quando eu pergunto, então, mas vocês já fizeram, sem ser aqui no contexto do programa ou na sala de aula, já fizeram alguma destas coisas fora? Sim, eles dizem que sim, que já os ajudam em determinadas situações e até que ensinam os pais e outros familiares ou amigos, ou assim, olha, tu devias fazer isto porque isto era capaz de te ajudar. Isso acho que é muito interessante também. Sim. E é interessante também, até a nível de educação, que são muitas as crianças que vão na escola e chegam à escola com preocupações que vêm de casa e com o stress dos testes que os resultados vêm amanhã. Existe alguma melhoria neste aspecto? Sim, aquilo que temos verificado, pronto, aquilo que os estudos científicos têm sido feitos e aquilo que eu tenho verificado juntamente com os outros colegas na nossa prática no agrupamento, que já vai em 6 anos de implementação, é que de facto proporciona um maior bem-estar, uma maior capacidade de atenção, de concentração, menor ansiedade, menor stress, sobretudo naquelas alturas mais complicadas, não é? Em que há testes, há provas que os alunos têm que prestar. Quando isto é feito, portanto, até mesmo antes do início de uma nova matéria, permite uma predisposição diferente para o cérebro, para a aprendizagem, e eles próprios apercebem-se que fazendo isto podem, antes de uma situação mais estressante, conseguem
acalmar e conseguem ter outra clareza de espírito, vá lá, para perceberem e para compreenderem e para fazerem as coisas que têm a fazer a seguir. Portanto, isso é um dos pontos positivos. A nível da gestão também da sala de aula, da forma como o professor gera a sala de aula, a relação com os alunos entre si e com o professor, também se tem notado aqui algumas melhorias. Isso é muito bom, tem sido muito bom. Os alunos que participam nas sessões de Mindfulness são, no geral, os mais ansiosos ou são os que estão sempre à descoberta ou os mais tímidos? Nós abrimos isto a todos, portanto, todos eles estão, porque isto é feito em contexto de sala de aula, todos eles estão presentes. Não obrigamos, como é óbvio, ninguém a fazer, portanto, porque há alunos que são mais resistentes, terão as suas razões, nós tentamos sempre compreender o porquê de não quererem para fazer a prática, mas damos essa liberdade de eles poderem escolher, simplesmente respeitando depois quem está e queira fazer. Portanto, todos eles, de uma forma ou de outra, acabam por praticar. Haverá momentos, haverá alturas em que não se sintam bem ou não se sintam tão à vontade para praticar, acham que naquele momento não o devem fazer, então estão no direito deles de assim o fazer. Mas, de uma forma geral, mais ansiosos, menos ansiosos, mais tímidos, menos tímidos, todos eles têm beneficiado e têm feito estas práticas. Falou-me que são os alunos do primeiro ciclo e lembrei-me que tenho pequenos em casa e é difícil quando eles começam nem que seja o básico, o concentrar na respiração. Numa fase inicial devemos começar por práticas muito breves, muito curtas, pronto, precisamente para não desmotivar, para não perder o interesse. E é óbvio que as práticas com as crianças têm que ser diferentes das práticas com os adultos, têm que ser adequadas, não só no tempo, mas também na tipologia de atividades que nós desenvolvemos com eles. Têm que ser atividades mais apelativas, mais lúdicas. E é isso que nós fazemos na escola. Começamos por tempos mais curtos, quando eles não estão habituados, não é? Neste momento temos alunos que já é o 4º ano ou mais de implementação deste programa e que têm passado por estas práticas, mas os alunos que estão no primeiro ano, por exemplo, que têm um tempo de atenção também menos longo, não é? Portanto, não conseguem estar tanto tempo atentos, temos que ir gerindo, não é? Consoante aquilo que nós vamos vendo no grupo, temos que ir gerindo e ir aumentando ao longo do tempo o tempo de prática, vá lá. E ir diversificando também as práticas. Eles gostam muito, por exemplo, da prática da atenção plena no som. Antes de escutar ou um som específico, ou então apenas os sons que estão a rodear. Depois vamos intercalando com a respiração, sempre de forma a que eles consigam materializar aquilo, portanto, aquela experiência, e não ser nada de abstrato, e que eles não saibam qual é o efeito, qual é o objetivo de estarmos a praticar. E aí, então, a questão da neurociência é muito importante, quando eles percebem que efeitos é que isto tem a nível do cérebro, em que é que os pode ajudar, isso aí dá um grande significado e eles conseguem, de facto... concentrar-se até melhor. Exatamente. Lembro-me agora dos comportamentos comuns em algumas das crianças, que é a resistência e, às vezes, a resistência quando são contrariados, principalmente. O Mindfulness é uma forma de os ajudar a perceber, quando são contrariados, o porquê de estarem a ser contrariados? Pode ser, se eles estiverem disponíveis para isso, como é óbvio, se eles estiverem com essa capacidade de perceber essa questão. Às vezes, em crianças tão pequenas, poderá não ser fácil eles terem essa consciência, não é? Quando estão a ter essas birras. Há estratégias que podem ser utilizadas, precisamente usando a questão do cérebro, e há um livro muito interessante que é a Disciplina Sem Dramas, que é de um psiquiatra norte-americano, em que ele dá algumas estratégias, fornece algumas estratégias aos pais, aos educadores, para perceber como é que nós podemos atuar quando uma criança está com uma birra, está a fazer algo que excede os seus recursos e que ela não sabe sequer como é que há de parar aquilo. Então, aí, nós, enquanto adultos, enquanto agentes de educação, temos que saber dar a volta. E essas estratégias podem ser muito importantes e ajudá-los, então, a ter essa perspectiva, mas não logo no imediato. Portanto, passado uns minutos, dar a perceber então o que é que estava a acontecer. E os pais também participam nestas sessões de Mindfulness ou é à parte? Os pais não participam, pronto, porque é em contexto escolar, portanto é dentro do horário letivo, digamos, os pais não são chamados. O que temos feito é algumas ações direcionadas a pais, a professores, portanto, no fundo à comunidade educativa, em que eles podem experimentar o que é isto do Mindfulness. Portanto, e a partir daí eles também perceberem, tirarem dúvidas, questões que tenham acerca disto, ideias feitas, para estarem descansados em relação àquilo que se está a fazer, no fundo, na sala de aula, porque, de facto, há pais que, por vezes, podem ficar preocupados, o que é isto agora? É uma palavra assim diferente, estranha.
não sei qual é o significado disto, e, portanto, quando eles próprios percebem o que é e experimentam, sobretudo, acabam por conseguir ficar completamente descansados e ver que aquilo, eles muitas vezes dizem, isto, quando é que começamos a fazer isto nós? Porque isto também é ótimo para nós. Exatamente. E a aderência das crianças tem crescido? Como é que se tem mantido? Sim, eles aderem muito bem às práticas e têm-se mantido sempre a esta questão deles estarem motivados. Portanto, nota-se, quando eu vou dar essas aulas desse programa, eles estão sempre com muita vontade, muito motivados para as aulas, porque sabem que são atividades diferentes, são coisas novas que eles não descobriram. Portanto, e isto, de facto, nas crianças é uma coisa que é super interessante, é esta mente aberta, curiosa, que absorve tudo aquilo que lhes é dado, é como se fossem esponjas, não é? Exato. E, portanto, isso a mim satisfaz muito trabalhar com estes níveis etários, porque têm esta abertura, não é? E é muito fácil conseguir que eles integrem estas questões no seu dia-a-dia. Falou em níveis etários e agora lembrei-me de uma questão. Disse que é fácil trabalhar com este nível etário. Com os mais velhos encontra mais resistência? Sim. Com os mais velhos já há mais resistência, porque se formos entrar na questão da adolescência, não é? Já há determinadas características inerentes, não é? Que impedem, no fundo, que eles tenham um bocadinho de vergonha ou é um bocadinho uma coisa estranha, não sabem bem o que é. Por isso há aí mais resistência. Aqueles que já vêm habituados, e é isso que nós estamos a tentar fazer, é que começarmos cedo para que quando eles cheguem a outra idade, não é, a adolescência por aí fora, eles já sabem o que é, não haver problema nenhum em poderem fazer, em continuar a fazer estas práticas. Mas de facto nota-se essa diferença. Quanto mais novos eles são, mais abertos eles são para estas práticas. O mindfulness não tira férias, portanto não existe um período de descanso de mindfulness. É uma prática constante. Sim, lá está. E aqui o grande desafio é, de facto, não só praticarmos mindfulness de uma forma formal, vá lá, dedicando uns minutos, um tempo do nosso dia especificamente para aquilo, mas integrarmos, ser uma atitude que nós temos. No fundo é isso. É uma forma de vivermos, não é? Diferente, atentos àquilo que está a acontecer. Portanto, com essa maior consciência, com a intenção, sabendo que estamos conscientes daquilo, e então com a atitude também de não julgamento, não é? Que é aquilo que é, se calhar, o mais difícil. Desafiante. Muito desafiante, porque, por norma, nós estamos sempre a julgar todas as experiências, a categorizar tudo nas gavetinhas, não é? E isso torna-se muito difícil. Exatamente. E a nível de resultados escolares, sentiu-se alguma diferença? A nível dos resultados, nós não podemos dizer preto no branco, não é, que existe uma correlação direta entre as práticas de mindfulness e os resultados escolares. É óbvio que se nós pensarmos em todos os benefícios que estas práticas podem ter, e isto é uma questão que eu costumo sempre referir quando falo com os encarregados de educação, é que isto não vai de um momento para o outro mudar ninguém, poderá ter efeitos benéficos ou não sabemos, não é? Depende de cada um. Mas quando eu falo nesta questão, eu digo sempre que peço desculpa, eu agora perdi-me. Estamos a falar dos resultados escolares. Sim, dos resultados escolares. Eu falo sempre nesta questão dos resultados escolares porque quando há uma maior predisposição a nível cerebral para a aprendizagem, não é? Absorve-se a informação de uma outra forma e então aí os resultados académicos poderão ser melhores, não é? Poderá haver uma maior qualidade na execução académica, mas não é uma correlação direta, digamos. Portanto, ainda faltam muitos estudos para comprovar que de facto que isto acontece. A nível de, portanto, o mindfulness, estamos a falar de mindfulness agora em crianças, mas se calhar para isto ir mais além, diria eu, seria uma prática que se aplicasse e que se aplica a todos e que toda a gente tivesse envolvida, portanto, alunos, professores e pais, para se calhar também haver uma abertura de todas as partes para compreender a situação ou para definir a situação, para ter outro ambiente ou outra consciência acerca das várias situações que são colocadas às crianças. Certo. Sim, isso no fundo, é aquilo que eu desejo num futuro mais longínquo, como é óbvio, porque temos dado um passo cada vez, não é? Temos que ir com calma e ir solidificando aquilo que já está implementado, mas de facto é isso, é criar de facto uma verdadeira comunidade consciente, não é? Em que todos nós estamos embrenhados nisto, estamos envolvidos e vamos
com uma outra atitude, quando vamos à escola, por exemplo, enquanto pais vamos à escola, vamos com uma atitude de compreensão, de aceitação, de consciência, não é? Enquanto pai, enquanto professores, quando falamos com os encarregados de educação, sem resistências, sem preconceitos, não é? E os relacionamentos, com certeza, que terão muito a ganhar quando as comunidades educativas funcionarem desta forma. Agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal. Acredita que se o mindfulness se torna uma prática comum, poderá haver redução, por exemplo, a nível de crime, a nível de violência, a nível de outros flagelos que assolam a sociedade no geral? Sim, eu penso que sim. A ideia é que, de facto, quando estas práticas começam a ser introduzidas, não é, na sociedade em geral, não é, começando nas escolas, que depois acabam por ter um efeito que passa para além dos muros da escola, mas também na saúde, no sistema prisional, noutros contextos também, posso dizer que já a nível do exército norte-americano também já há muitos soldados a fazerem treinos de mindfulness. Mas tudo depende também da forma como nós vemos esta questão do mindfulness na sociedade. E, de facto, se poderá ser importante e poderá ser muito bom que possa ir sendo alargado, também é importante termos atenção a alguns aspectos que podem, no fundo, trazer aqui uma visão que não é a mais correta do mindfulness, porque, de facto, como dizíamos há pouco, a sociedade em que vivemos é uma sociedade do imediato. Exatamente. E nós não temos paciência, vá lá, para esperar pelos efeitos ou por aquilo que este trabalho nos possa vir a trazer. Então, nesse sentido, o mindfulness tem tido um grande aumento de divulgação e de oferta, vá lá, à população, mas é preciso também ter um grande cuidado da forma como nós vemos isso. E, se me for permitido, eu gostava até de falar neste livro, um livro que foi lançado recentemente pelo professor Paulo Borges, cujo título é Meditação, a Liberdade Silenciosa, que fala precisamente qual é o estado do mindfulness hoje em dia na sociedade ocidental e depois como é que nós podemos ir um bocadinho mais além disto, que ficamos ali um bocadinho só no limiar e não aprofundamos. O despertar da consciência é preciso ir um bocadinho mais fundo. Então, este livro acho que é um ótimo instrumento para quem quiser perceber este movimento do mindfulness e o que é que nós podemos fazer para aprofundar um bocadinho mais, sairmos da questão do bem-estar apenas e irmos ao conhecimento maior de nós próprios. Este livro acho que é uma boa ferramenta, um bom instrumento para quem tiver interesse. Portanto, eu diria que um dos grandes benefícios do mindfulness e, se calhar, um dos maiores é o autodescobrimento e o autoconhecimento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É no fundo, aquilo que nós todos acabamos por fazer ao longo destes processos, conhecermos melhor, conhecermos as nossas potencialidades, os nossos condicionamentos, como é que nós podemos trabalhar com esses condicionamentos nos nossos relacionamentos interpessoais e connosco próprios. Porque isso dá-nos uma outra visão, uma visão completamente diferente das coisas. O facto de nós vermos a realidade, no fundo, em que estamos inseridos, como se fôssemos observadores, espectadores, porque nós, por norma, assumimos uma identificação, não é? Identificamos-nos com um eu, não é? Que é muito apegado a determinadas ideias e depois levamos essas ideias, esses conceitos muito, às vezes, ao extremo, e daquilo que vemos hoje em dia, não é, na sociedade, de todos os conflitos que existem. Exatamente. Então, quando nós temos esta capacidade de nos descentrarmos e observarmos as coisas de uma outra perspectiva, que o mindfulness permite-nos fazer isso, com certeza que vamos ver que isso vai trazer frutos muito positivos para todos. Professor Fernando, foi uma conversa muito interessante. Vou apenas pedir que deixe o desafio lá em casa ao pessoal de experimentem, nem que seja, experimentem, ganhem aquela curiosidadezinha que fica, até que finalmente experimentem para, se calhar, até resolver pequenos problemas do dia-a-dia, uma ansiedade contínua, aquele stress diário, e se calhar apenas o parar e o respirar e ficar consciente daquele momento pode mudar toda a situação. Claro. Sim, eu acho que, de facto, seria importante, se tiverem curiosidade e interesse,
ou procurarem alguém que possa seja instrutor e que os possa ajudar nesse processo, que é sempre muito importante haver alguém que possa ajudar, ou então também já existem muitos livros disponíveis, até com meditações guiadas nas livrarias, portanto, que podem ser uma ajuda para iniciar, para perceber um bocadinho o que é. E depois, quando quisermos aprofundar, então, irmos para um instrutor, um professor qualificado, que nos possa dar algumas orientações, porque um livro é geral, não é? Para a população em geral, e depois um instrutor, um professor, irá direcionar-nos mais no nosso caminho pessoal. Professor Fernando, foi um prazer conversar consigo. Igualmente. Muito foi obrigado. Ótimo descobrir e desbravar o caminho do Mindfulness, que tem muito a percorrer também, e nós com o Mindfulness também. Em casa, espero que tenham gostado imenso do programa. Já sabem, podem praticar Mindfulness, comecem com a respiração, comecem a ficar um bocadinho conscientes do que se passa à vossa volta. Espero que tenham uma semana fantástica e para a semana contem comigo novamente.